Boa noite, gente, a graça e a paz. Eu tenho uma palavra muito específica no meu coração para essa noite, e eu creio que sairemos daqui transformados, amém? Eu creio que sairemos daqui edificados, amém? Eu creio que essa palavra, ela vai vir de encontro ao teu coração, trazendo respostas, trazendo luz, trazendo renovo. Quantos creem nisso nessa noite? Glória a Deus. Tem um texto lá no livro de João, no capítulo 16, se você puder abrir comigo, João capítulo 16, no verso 33, glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz assim, no Evangelho de João 16, 33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Diga assim comigo, paz em Cristo. Não é paz no que você pode, não é paz no teu saldo, não é paz na promoção, não é paz no teu trabalho, é paz em Cristo. Repita comigo de novo, paz em Cristo. E aí Jesus ele continua dizendo, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse texto na versão King James, ele diz assim, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Essa palavra tribulação é uma palavra grega que significa tilipices, e ela significa ato de prensar ou impressar, opressão, aflição, tribulação, angústias ou dilemas. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite se chama Tende bom ânimo. Sabe por quê, queridos? O nosso ânimo, ele não pode estar ligado ao que temos. A nossa verdadeira alegria e paz, ela não pode ser algo circunstancial. Pastor, o que é isso? É algo que está baseado numa circunstância. É algo que está baseado no que você tem, no que você pode, ou em alguma situação que está sobre o teu controle. Mas quando algo sai do teu controle, sai do teu cronograma, sai do que você pode, a tua alegria vai embora, a tua paz vai embora, o teu sono vai embora. Sabe, queridos, deixa eu falar algo para você, essa não é a alegria ou o ânimo que Deus liberou sobre a vida daqueles que creem nele. A versão King James diz, quando nós temos fé e coragem, nós vencemos. Fé, segundo Hebreus 11, é a certeza daquilo que eu espero e a convicção de fatos que eu não estou vendo. Sabe, queridos, hoje praticamente não vivemos sem um aparelho como esse. Nossas contas bancárias, nosso trabalho, nossa comunicação, nossa diversão, praticamente está tudo nesse aparelho chamado smartphone ou celular. Mas sabe, queridos, por mais que ele facilite a nossa vida e faça muitas coisas acontecerem, ele não é nada se ele não tiver bateria. Quem aqui já ficou sem bateria? Você ficou estagnado. Você não conseguiu fazer nenhuma ligação, mandar nenhuma mensagem, fazer nenhum pagamento, nada. Por mais que aquele aparelho pudesse ter tantas funções que facilitasse a sua vida, sem bateria, ele não passa de nada. Sabe, queridos, eu e você, como filhos de Deus, somos mais do que vencedores. Eu e você, como filhos de Deus, queridos, em Cristo, já vencemos o mundo. Pressão ou tribulação alguma tem o poder de roubar a minha e a sua alegria, a minha e a sua paz, o meu e o seu ânimo. Mas sem a fé, que é a nossa bateria, não somos nada. Sabe, queridos, nós precisamos ter fé na palavra de Deus. E sabe qual é muitas vezes o nosso problema? Nós estamos focando naquilo que Cristo falou que iríamos passar.
tribulações, pressões, opressões. Sabe, querido, se a minha e a sua alegria está quando a pressão passar, nós não estamos vivendo a alegria bíblica. Se a minha e a sua paz passar, se a minha e a sua paz está ligado quando a tribulação passar, nós não estamos vivendo a paz bíblica, porque Jesus falou: olha, elas vão vir, olha, elas vão até chegar até você, mas tende bom ânimo, porque eu já venci essas coisas. Sabe, queridos, a minha missão nessa noite é despertar você como igreja a não perder a sua alegria, a sua paz, o seu ânimo, a sua perseverança, porque existem pressões. Essa é a minha missão nessa noite, é fazer com que você compreenda que a tua alegria, a tua paz, perseverança, força, provisão, não estão ligados à circunstância não existir, mas mesmo que elas existam, Deus está contigo, meu irmão, Deus está com você. E por que passamos tanto tempo do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, ou até mesmo do nosso ano, colocando forças naquilo que a palavra de Deus disse que já está feito? Você já parou para pensar o que significa preocupação? Faz uma autoanálise dessa palavra, preocupação. Você está se antecedendo a uma ocupação, pré-ocupação. Você está ocupando a sua mente com algo que ainda não aconteceu, e muito provavelmente não vai acontecer. Você já parou para pensar que muitas vezes aquilo que tem tirado a tua paz, a preocupação, a tua alegria, a ansiedade, seja o que for, são coisas que provavelmente não vão acontecer, e são suposições da sua cabeça, ou são coisas que não estão no seu controle mais, e por mais que você se preocupe ou ande ansioso, não vai mudar em nada, porque não está mais no teu controle, não está mais no que você pode fazer. Sabe, queridos, é justamente nesses momentos que a alegria bíblica, que a paz bíblica, ela deve reinar na nossa vida, porque temos fé naquilo que o Senhor tem nos prometido, temos fé naquele que tem nos chamado, temos fé naquele que já venceu essas coisas. E quando olhamos para Jesus, quando olhamos para a palavra, vemos que Ele nos ensina com isso, com o descanso, com a paz. Quando Ele se depara, queridos, com 5.000 homens, fora mulheres e crianças, famintos, depois de ter escutado Ele 3 dias, e o que Ele se depara são 5 pães e 2 peixes, Ele não se preocupa, Ele não fica ansioso. Eu não sei quanto a você, querido, se você já organizou algum tipo de evento alimentício. A nossa igreja tem alguns eventos, tem um evento de costelão, né? Outros departamentos também promovem eventos que envolvem comida. E aí eu vou reforçar o fato do nosso costelão. Sabe, queridos, é para bastante gente. Na última edição nós tivemos para 1.000 pessoas. E naturalmente falando, sempre dá aquele friozinho na barriga. Meu Deus, será que vai dar? Será que todo mundo vai comer? Será que não vai faltar comida? E olha o que a gente faz sobrando. Graças a Deus sempre sobra, nunca falta. Sempre sobra comida, a gente leva. Mas mesmo assim dá aquele friozinho na barriga dizendo: meu Deus, multiplica, Senhor, não deixa faltar carne, não deixa faltar o arroz, não deixa faltar a maionese, que todo mundo coma bem e saia daqui satisfeito. E aí eu fico pensando, Jesus, com 5.000 homens, fora mulheres e crianças, todo aquele povo para alimentar, e tinha comida, querido, sequer para os seus discípulos. Jesus não fica ansioso, não fica preocupado, não fica nervoso. Por quê? Porque muitas vezes, querido, quando aquilo não está no nosso controle mais, se estressar, se preocupar, andar ansioso, não vai mudar em nada. Mas sabe o que vai mudar? A reação como você lida diante da tribulação. Ah, meu irmão, isso faz toda a diferença. Se preocupar, andar ansioso, preocupado, não vai mudar a situação ou a pressão que você está vivendo. Pelo contrário, vai piorar. Mas descansar e confiar naquele que é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu, meu irmão, vai fazer toda a diferença. Jesus pegou aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, que mal e mal daria para os seus discípulos, que dirá para todo aquele povo, e rendeu graças. Sabe, queridos, render graças é um comportamento de quem confia.
Eu vou repetir de novo para você. Render graças, ser grato, é uma atitude, é uma expressão física de quem confia. E Jesus confiava no Senhor, no seu Pai. E a Bíblia diz, queridos, que todas aquelas pessoas foram alimentadas. E ainda sobraram cestos cheios com pães e peixes. Sabe, queridos, o meu intuito nessa noite é mostrar para você que a tribulação, ela não tem o poder de vencer o teu Deus. Eu sei que talvez tem pessoas aqui que têm passado por pressões, têm passado por tribulações, seja em qual área da sua vida for. O irmão Moraga testemunhou aqui de forma sobrenatural. Sabe, queridos, quando nós somos fiéis à palavra de Deus, a palavra dele se manifesta em nós, através de nós, por meio de nós. Nós pregamos uma palavra que funciona, nós pregamos uma palavra que é real. E o fato, querido, de a tua fé, a tua paz, ou alegria ou confiança, está na expectativa de que a tribulação passe, para que você também possa descansar, é uma ilusão do diabo. Porque quantos de nós já não vivemos naquela expectativa, meu Deus, quando essa pressão passar, aí tudo vai bem. Meu Deus, quando esse desafio for vencido, tudo vai bem. Meu Deus, quando eu pagar aquela conta, tudo vai bem. Quando eu conseguir receber aquele valor, aí sim eu vou descansar. Sabe o que é isso, querido? Isso é uma ilusão de Satanás. Porque o nosso descanso, ele não está pela tribulação ter passado. Ele está em quem nós confiamos. A nossa paz, querido, não está porque temos saldo na conta. A nossa paz está porque confiamos no Senhor. A nossa alegria, ela não está porque a pressão passou, mas porque confiamos no Deus que servimos. Filipenses no capítulo 4, Paulo agradecendo a oferta generosa dos irmãos de Filipe, da igreja de Filipenses, ele escreve como forma de gratidão: olha, muito obrigado pela oferta de vocês. Filipenses no capítulo 4, mas deixa eu falar algo para vocês, não é o fato da oferta ter chegado que mudou a minha condição, e muito menos a ausência dela que mudou quem eu sou, porque eu aprendi a estar contente em toda e em qualquer situação. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, obrigado pela oferta, mas não é o fato dela ter chegado que me deixou alegre, ou muito menos a ausência dela que me deixou triste, porque eu sou o mesmo, independente de ter ou não ter, de estar ou não estar, de estar vivendo ou não estar vivendo, porque eu aprendi a confiar em Deus. Não é a ausência do dinheiro que me deixa triste, ou a presença dele que me deixa alegre. Não é a ausência da pressão que me deixa desconfortável, ou a presença dela que me deixa desconfortável, ou a ausência dela que me deixa em paz. Não, não é sobre ter ou não tribulação. É isso que Jesus está dizendo nesse texto. Olha, por mais que as pressões venham, as tribulações venham, tende bom ânimo. Jesus não disse, olha, ela vai vir, vai ficar, vai fazer morada, vai permanecer e acaba. Não! Jesus falou, olha, por mais que elas venham, tenham alegria, tende bom ânimo, tenham fé, porque eu já venci essas coisas. E aí, queridos, quando você entende isso, quando você vive isso, quando você tem a revelação disso, nada mais para você, nada mais rouba a sua alegria, nada mais tira teu sono, nada mais tira a tua paz, porque não é sobre ter ou não ter, sobre passar ou não passar, é sobre compreender, meu irmão, quem você é. Deixa eu falar algo para você, queridos, nessa noite. Eu não sei se você já assistiu aquele filme do apóstolo Paulo, mas tem uma cena naquele filme onde o apóstolo Paulo, ele pega um punhado de água, e a água escorre pelas suas mãos. Quem aqui já viu esse filme aqui? Tem uma irmã ali que já viu, o André também, algumas pessoas. Assista, querida, é muito bom. E é interessante, na verdade eu não sei se é esse filme ou se é um outro filme, agora eu fiz uma confusão. Mas tem um filme cristão, possa ser que é o do apóstolo Paulo, eu não vou me lembrar, que
esse homem, ele pega um punhado de água, e rapidamente essa água se escorre pelas suas mãos. E ele faz uma analogia de que a vida do homem é mais ou menos como esse punhado de água, que quando você coloca nas suas mãos, por mais que você tente tampar e fechar, logo vai embora. Mas a eternidade, ela é a imensidão do mar, não tem fim. E aí, queridos, quanto tempo da nossa vida a gente passa preocupado e ansioso, com 70, 80, 90 anos, se você cuidar bem do seu corpo, comparado à eternidade, meu irmão, não é nada. Eu não estou aqui também pregando desleixo, preguiça, omissão, falta de comprometimento, não é isso que eu estou dizendo. Mas sabe, queridos, tem momento da nossa vida que a gente já fez o que estava no nosso alcance. Existem fases da nossa vida que a gente já fez o que era para ser feito. E aí? A situação talvez não ter sido resolvida vai roubar a minha paz, a minha alegria? Não, meu irmão. Se eu sei que o meu papel ele está sendo cumprido, se eu sei que não há brechas na minha vida, se eu sei que eu tenho cumprido o que o Senhor me mandou fazer, mas mesmo assim pressões e tribulações têm vindo para tentar roubar a minha paz, eu não vou permitir, eu não vou deixar, mas eu vou continuar andando contente e alegre em toda e em qualquer situação. Você sabe aonde Paulo escreveu, como forma de gratidão, a oferta que ele recebeu da igreja de Filipe? Você sabe aonde ele estava? Ele estava preso, meu irmão. Pouco tempo depois ele vai ser morto em Roma. Paulo não estava no resort tomando água de coco, não. Ele estava passando por uma pressão gigantesca. Gigantesca. E ele ter o autocontrole e, acima de tudo, o entendimento de que ele sabia que não era a oferta ou não a oferta, aquela situação ou não que ia roubar a alegria dele, mas ele sabia, meu irmão, ele sabia que o Senhor era com ele, então não era a pressão ou a ausência dela que ia roubar o entendimento de quem ele era e ponto final, simples assim. E sabe, queridos, isso é uma perseverança na meditação da palavra, porque talvez você está me escutando falar isso, e acha que é fácil, no sentido de que as coisas não vão acontecer, ou talvez você deva estar olhando para mim e achar que eu não passo pressões. Meu irmão, não tem nada a ver com isso. Da mesma forma que você está recebendo, eu também estou recebendo aqui nessa noite. E sabe, queridos, que quando nós entendemos e aprendemos isso, nós andamos em paz e alegria. Porque, para pensar comigo, olha que coisa tão pequena, a nossa alegria ela ser ligada ao que temos. Não parece tão pequeno o sacrifício de Cristo na cruz, em a nossa alegria ser ligada ao que temos, ou a não ter pressão? Não, meu irmão, o Senhor morreu por você, por algo maior, o Senhor morreu por mim, por você, por uma alegria completa, por uma alegria plena, por uma paz, querido, que excede todo o entendimento. Eu declaro sobre a sua vida nessa noite, queridos, essa paz que excede todo entendimento. Que paz é essa, pastor? É a paz, querido, na qual você descansa em meio ao caos, é a paz que você deita e dorme em meio à tempestade. O mundo não consegue entender essa paz, porque a paz que o mundo dá, ela é uma paz condicional. Se eu tenho, eu durmo. Se eu não tenho, eu fico acordado, preocupado e ansioso. Mas a paz que excede todo entendimento, é a paz que estava sobre Jesus na tempestade. Em meio à pressão, em meio ao caos, ele descansava. Eu fico imaginando, queridos, aquela cena. Eu não sei se você já passou por um momento de tribulação, no sentido de turbulência no avião, ou até mesmo dentro de um barco. E eu fico imaginando, querido, Pedro, Tiago e João, pescadores profissionais, dentro daquele barco, nervosos e apavorados, com medo daquela tempestade. E o carpinteiro, que não sabia nada de pesca, estava dormindo.
Não era para o próprio Jesus talvez estar preocupado, e quem está em paz eram os pescadores profissionais? Não, Senhor, é só uma tempestadezinha, vai passar, está tudo certo. Não, mas quem estava preocupado era quem entendia da situação. E quem confiava em Deus, estava descansando em meio ao caos. O que Jesus nos ensina? Sabe, queridos, às vezes estar toda hora no controle pode te trazer preocupação e ansiedade. Porque quando aquilo sai do teu controle, a tua paz e a tua alegria vai junto. Mas quando você confia no Senhor, naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que você pensa ou imagina, não é sobre a situação, é sobre quem você confia. Quando nós muitas vezes estamos no controle, estamos assumindo muitas vezes o controle das coisas, no sentido, queridos, de que existem coisas que temos que confiar no Senhor. Não é também aqui trazendo um entendimento para você que você tem que se omitir e não assumir o controle de determinadas coisas, não é sobre isso. É sobre muitas vezes, queridos, ter um tempo da sua vida onde você tem que confiar e você não andar pelo teu raciocínio lógico. Enquanto não tinha paz, enquanto não tinha tempestade, os discípulos estavam tranquilos, mas quando aquela tempestade veio e as coisas que estavam no seu controle saiu do controle, eles se desesperaram. Sabe, meu irmão, tem coisas que vão sair do nosso controle, tem coisas que vão sair da nossa programação, tem coisas que vão acontecer e não vão ser do jeito que a gente planejou mesmo. Por quê? Porque existem tribulações, queridos, existem pressões. Nós vamos ver agora um pouquinho sobre a origem dessas pressões. Pastor, se é algo bíblico, se é algo que Jesus fala que vamos passar, qual é a origem dessas pressões? Sabe, queridos, a Bíblia vai mostrar 3 origens das pressões. A primeira pressão, ela tem muitas vezes origem na lei da semeadura. A Bíblia fala lá em Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Existem pressões, queridos, que elas vêm sobre a nossa vida, porque plantamos decisões erradas, plantamos comportamentos errados, plantamos condutas erradas, automaticamente abrimos brechas, e essas coisas geram colheitas negativas na nossa vida, e tem a ver com uma plantação que tivemos. O Senhor, Ele é misericordioso, Ele tem compaixão, Ele antecipa as fases. Certa vez eu escutei o testemunho de uma mulher, inclusive ela veio aqui em Sinop uma vez, a americana Elia Nicholas, e ela é uma mulher ex-presidiária. Ela passou por um processo de prisão, devido a um crime que ela cometeu, mas ela se converteu na cadeia, o Senhor alcançou a vida daquela mulher, e a pena na qual ela iria praticamente passar toda a vida dela lá, foi reduzida, e hoje ela é uma mulher livre, e prega a palavra no mundo. O Senhor, Ele é misericordioso, mas ela teve um tempo de colheita, mediante as plantações que ela teve. À medida que ajustamos o nosso coração, o Senhor, Ele é misericordioso, Ele acelera processos, mas existe a colheita das plantações. Então algumas pressões, elas vêm na nossa vida, porque plantamos errado, tomamos decisões erradas, mas quando ajustamos o nosso coração, voltamos ao centro da vontade de Deus, vamos e podemos sim viver ainda as colheitas daquelas decisões erradas, mas o Senhor agora, por estarmos alinhados, acelera um processo de restauração, de reconstrução. Mas tem pressões que passamos, queridos, porque plantamos. Existe uma outra pressão na qual muitas vezes vem na nossa vida, que é o fato de Satanás ainda ser o dono desse mundo. Lucas 4:6 diz, diz-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. A criação, ela está sobre o efeito do pecado ainda. A Bíblia nos chama de embaixadores, porque quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, não somos mais desse mundo, mas fazemos parte da família celestial, vivendo em um mundo que ainda sofre consequências do pecado, mas tendo como a nossa bandeira a família de Cristo, os céus. Mas estamos aqui, e esse mundo ainda sofre consequências do pecado.
Então é por isso que muitas vezes nós ainda vemos a criação sobre o efeito do pecado, desastres naturais ou qualquer outra situação que ainda está sobre o efeito do pecado, mas em Cristo Jesus somos libertos e protegidos. Mas essas pressões, elas existem. E existe, queridos, um terceiro aspecto das pressões, que é Satanás e os seus demônios. A Bíblia fala lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 7, que sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A ideia dessa palavra resistir é fazer força contrária, é colocar força, empenho. Não porque Satanás tem poder sobre nós, não porque ele vai nos vencer, não. A Bíblia fala que ele já foi derrotado, mas porque ele continua aqui, fazendo resistência contrária, para impedir o agir de Deus na nossa vida. E isso é uma pressão. E o que a Bíblia fala? Resista, não permita com que ele se sobressaia sobre você. E é justamente o que Jesus falou em João no capítulo 16, olha, por mais que as tribulações e as pressões venham, tende bom ânimo, porque eu já venci. Satanás, ele vem tentar, querido, encontrar uma legalidade no nosso coração, para tentar fazer aquilo que ele não tem poder, mas ele consegue muitas vezes, se dermos legalidade, se dermos permissão, se formos enganados. No Éden, Satanás não tinha poder de fazer o que ele fez, mas ele conseguiu uma permissão, uma legalidade, porque enganou Eva e Adão, e entrou com o pecado no mundo. Sabe, querido, Satanás, biblicamente, não tem mais poder sobre a nossa vida, não tem mais poder sobre nós, porque o que opera em nós é o reino dos céus, o que opera em nós é a vida de Cristo. Mas o fato de estarmos hoje na família do Senhor, de sermos filhos de Deus, não altera o fator dele continuar pressionando e incomodando, para que a gente pare, desista, não persevere. Mas sabe, queridos, quando você confia em Deus, quando você vive, entenda esse termo, uma espécie de anestesia espiritual. O que é uma anestesia espiritual, pastor? É mais ou menos aquilo que Paulo viveu, mas para resolver. Pastor, como eu vou confiar, sabendo que eu tenho tantos compromissos para honrar, e eu nem sei por onde começar? Sabe, queridos, é justamente a minha missão nessa noite, tentar transparecer para você, transmitir para você, que a tua alegria, ela não está ligada porque os teus problemas estão resolvidos, ou o teu saldo bancário está cheio, não. A tua alegria, ela está ligada ao que foi feito por você em Cristo Jesus. E quando você entender isso, nenhuma pressão ou tribulação vai poder mais roubar a tua alegria ou a tua paz. Sabe, queridos, não andar preocupado e ansioso é um exercício. Paulo fala em Filipenses 4 que ele aprendeu. Se ele aprendeu é porque é algo que ele precisou desenvolver. E isso está ligado, querido, ao quanto nós nos enchemos da palavra, ao quanto nós nos entregamos à palavra do Senhor. E aí eu quero te convidar a fazer uma autoanálise, meu irmão, uma autoanálise da tua vida espiritual. Quanto tempo você tem buscado ao Senhor? Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem se alimentado da palavra, se edificado no Espírito? Quanto tempo do teu dia, da tua semana, do teu mês, você tem dedicado a essas coisas? Quanto tempo, meu irmão, nós estamos entregando ao Senhor, do nosso dia, das nossas horas, dos nossos minutos? Primeiramente porque amamos a Ele acima de todas as coisas. Consequentemente, isso vai trazer em nós, querido, uma fé e uma força que não vai permitir com que sejamos abalados. Paulo, ele escreve em uma das suas cartas, olha, eu oro em línguas mais do que todos vós. Sabe, queridos, quantas vezes nós não estamos fazendo uso dessa ferramenta tão poderosa que é a oração em outras línguas, que é algo para a nova aliança.
Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu naquele lugar, todos ficaram cheios e começaram a falar em outras línguas. É uma oração que a tua mente não entende, mas o teu espírito está sendo fortalecido. E quantas vezes nós não estamos fazendo uso devido da oração em outras línguas? Por quê, pastor? Porque você pode orar em qualquer lugar, meu irmão. Aonde você estiver, fazendo o que estiver fazendo, você pode estar orando em outras línguas, fortalecendo o teu espírito, estando conectado com o Senhor. Hoje pela manhã, a irmã Lídia trouxe uma palavra poderosa sobre a importância de tomarmos decisões. E ela falou mais ou menos o seguinte, ela diz, olha, se nós estivermos sintonizados, dificilmente vamos tomar decisões erradas. Quem aqui é 40 a mais, meu irmão, vai lembrar daquele tempo, eu não sou, mas eu vivi isso, do bombril na antena para o sinal chegar. Quem aqui é desse tempo? Olha aí, ó, 41, 52, 60, brincadeira. Mas naquele tempo, meu irmão, você precisava colocar uma antena e geralmente o sinal não pegava. Aí tinha que vir um bombril e aí geralmente facilitava o sinal, para que a imagem pudesse vir, o som pudesse sair. Sabe, queridos, se eu e você estivermos sintonizados com os céus, se eu e você estivermos conectados com o Senhor, estaremos sempre escutando a voz de Deus, estaremos sempre ouvindo a voz de Deus, estaremos sempre seguindo as suas instruções, estaremos sempre tomando as decisões guiadas pelo Espírito, ouvindo a voz e as suas instruções, sintonizados com Ele. E a oração em outras línguas, querido, é uma das formas de nos manter conectados com o Senhor, no trabalho, na casa, na igreja, na aula, na prestação do serviço, atendendo um cliente, seja onde for, você pode estar ali no seu lugar, orando em outras línguas, falando com o Senhor, edificando o teu espírito. Tem a oração do secreto, tem aquele tempo que você não vai fazer nada e você vai dedicar somente ao Senhor, você vai orar, você vai se entregar, você vai salmodiar a Deus no teu secreto, no lugar onde nada nem ninguém vai te incomodar. É o teu tempo com o tempo de Deus, não tem trabalho, não tem celular, não tem cliente, não tem ninguém, é só você e o Senhor. Esse tempo ele precisa existir sim. Mas sabe, meu irmão, tem a oração em outras línguas, que ela não necessariamente precisa ser num lugar isolado, mas aonde você estiver, como Paulo nos ensina, orando em todo tempo, e em todo tempo sem cessar, falando com o Senhor, fortalecendo o nosso espírito. E pastor, por que isso é importante? Porque, querido, isso te fortalece. Sabe por que muitas vezes as pressões que não têm poder de te vencer, mas te vence? Porque estamos fracos espiritualmente. Estamos fracos, queridos, na fé. Qualquer vento de doutrina rouba a nossa alegria. Qualquer adversidade prevalece sobre a nossa vida. Sabe, queridos, Davi em 1 Samuel 17, fica indignado quando vê os israelitas com medo de Golias. É como se subisse uma indignação dentro dele, dizendo: ei, será que vocês não sabem o Deus que servem? Será que vocês não sabem que não é sobre a força de vocês, mas é sobre o Deus que servimos? Davi não estava confiando, querido, na sua força, na sua habilidade, no seu entendimento. Até porque se essa fosse a confiança de Davi, ele teria sido esmagado como um gafanhoto por Golias. Mas não era sobre a força, a experiência, a habilidade, as armaduras, o equipamento. Não, meu irmão, era sobre o Deus que ele servia. Sabe, queridos, não é sobre você ter dinheiro, não é sobre a sua conta estar paga, não é sobre você resolver aquele problema, é sobre o Deus que eu e você servimos, é sobre o nosso Pai Celestial. E aí quando nós olhamos para Ele, para a sua palavra, um gigante não passa de nada diante de nós, obstáculos não passam de nada diante de nós. E por mais que venham obstáculos, nós continuamos confiando no Senhor,
porque sabemos que Ele foi fiel uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a sua palavra não falha, e Ele vai continuar sendo fiel ontem, hoje e eternamente. E aí, querido, possa ser que um dia ou outro venha uma tempestade, possa ser que um dia ou outro venha uma tribulação, possa ser que um dia ou outro alguma coisa fugiu da tua programação, mas e daí? E daí? Como Paulo diz, e daí se vocês mandaram a oferta ou não? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí, queridos, não é que não vamos nos alegrar com as vitórias, não é que não vamos nos alegrar com os sucessos, não é que não vamos nos alegrar com os milagres, com as provisões, não é isso. É que a ausência dessas coisas não tira a nossa paz ou a nossa alegria. E a gente deita e dorme tendo ou não tendo, a gente continua rindo tendo ou não tendo, a gente continua sendo o mesmo tendo ou não tendo. Essa é a verdadeira alegria bíblica. Por quê? Porque a nossa vida não é aqui, meu irmão. O fim não é aqui. O fim não é essa conta que talvez ainda não foi paga. O fim não é essa pressão que ainda não foi vencida. O fim não é esse problema que ainda não foi resolvido, não, meu irmão. Não é o fim. Na verdade, para aqueles que confiam no Senhor, querido, não existe fim, existe esperança. Existe expectativa na Maranata, na volta do nosso Senhor. E tudo isso aqui se torna passageiro. E aí, quando os teus olhos estão para a eternidade, o que é uma conta que ainda não foi paga? O que é um problema que ainda não foi resolvido? O que é uma pressão que ainda não saiu? Nada, porque um dia eu vou estar com o meu Senhor, um dia eu vou ser arrebatado, um dia eu me encontrarei com Ele, um dia eu estarei com o meu Senhor reinando sobre a terra. E essas coisas terrenas, queridos, elas se tornam insignificantes quando olhamos para a eternidade. E aí é claro, meu irmão, que eu não quero que você me entenda errado, que mais uma vez não está sendo pregado aqui negligência, omissão, falta de decisão, comprometimento, organização. Não é isso que eu estou pregando nessa noite. Eu estou pregando a paz que excede todo entendimento, meu irmão. Porque existem momentos na nossa vida que está tudo gabaritado no sentido de cumprir o propósito de Deus. Estamos fazendo exatamente tudo o que é para ser feito, mas mesmo assim as pressões continuam lá. As pressões. E deixa eu te falar uma coisa, querido, elas existem porque elas precisam fortalecer a nossa fé. Elas existem, elas vão se levantar para que a nossa fé ela possa ser fortalecida todos os dias. Tiago fala isso: olha, vocês precisam se alegrar quando as pressões virem. Alegria quando a dificuldade vier, alegria quando a pressão vier, alegria quando aquilo que você não consegue resolver vem. Sabe por quê? Porque quando você se mantém em fé, isso te gera perseverança, e essa perseverança te faz passar por essa pressão, e você vai ver o Deus que você serve, o Deus que é fiel para cumprir o que Ele prometeu. E aí, meu irmão, a gente vive uma vida em paz, uma vida alegre. Estava conversando com o meu pastor essa semana, o pastor Aguinaldo, e eu achei interessante uma frase que ele disse assim: olha, Guilherme, hoje eu estou numa fase da minha vida que eu estou parando de colocar energia naquilo que eu não posso resolver, que eu estou parando de colocar energia naquilo que não está mais no meu controle. Sabe por quê? Porque quanto mais eu coloco energia naquilo que não está mais no meu controle, ou naquilo que eu não posso mais fazer, só piora as coisas, porque não resolve, eu fico ansioso e preocupado, e o Senhor fica lá de cima dizendo: está vendo? Eu mando você lançar sobre mim, mas você quer pegar para você? A Bíblia diz: lança sobre Ele todas as vossas preocupações e ansiedades. Arremessa para Deus, meu irmão. Finge que a preocupação é uma bola e joga no Senhor, joga em quem resolve, e descansa, confia, querido. Aproveita cada momento, aproveita cada fase, cada estação da sua vida. Quanto tempo você passa da tua vida preocupado e ansioso, perdendo cada momento, cada fase da tua vida? Aproveita, querido, coloca como sagrado cada estação. E às vezes você está
perdendo momentos tão preciosos que não voltam mais atrás, preocupado e ansioso. E aí eu te pergunto, essa preocupação e essa ansiedade resolveu o problema? Essa preocupação e essa ansiedade pagou a conta? Essa preocupação e ansiedade trouxe o que você precisa para o momento? Não! Agora, descansar vai trazer, confiar vai trazer, ser grato vai trazer. E aí, queridos, você vive o sobrenatural de Deus todos os dias. Porque quando nós olhamos para Paulo, Pedro, João, Jesus, Timóteo, tantos homens de Deus, que não estavam felizes, porque não tinham pressões. Pelo contrário, queridos, tinham muito mais pressões do que nós. Tinham muito mais dificuldades do que a gente. Claro que eu não estou aqui desmerecendo o seu problema, ou o meu problema, até porque cada fase, cada estação, cada gigante tem uma perspectiva diferente, dependendo do nível da fé que nós estamos. Mas sabe, querido, se colocando numa balança, os problemas e as dificuldades que aqueles homens viveram, são muito maiores do que os que nós vivemos hoje, e mesmo assim eles descansavam, eram gratos, eram alegres, não paravam. Sabe, querido, como o apóstolo Paulo, ele me inspira a não parar, a não desistir. Meu Deus do céu, que homem perseverante, que homem que não parava por nada, era literalmente anestesiado no espírito, não parava por problemas, mas continuava. Assim devemos ser nós, queridos, que não devemos parar diante das pressões ou das dificuldades. Ei, vai se resolver, meu irmão, tudo passa, nenhuma pressão é eterna. O Senhor não falou que as dificuldades iam vir e iam habitar na sua vida. Ela vai passar, esse problema vai passar, essa dificuldade vai passar, a provisão vai chegar, as coisas vão se resolver, vai ser restaurado. E aí, queridos, eu quero te estimular a descansar, até que a manifestação da bênção chegue na sua vida. Vai chegar o recurso, vai chegar a provisão, vai chegar a solução do problema, as coisas vão se desenrolar, aquele embaraço vai ser desembaraçado e as coisas vão clarear. Ei, mas até que esse dia chegue, descansa, meu irmão, confia, vive, aproveita, usufrui de cada momento e cada estação, vive em paz, alegre. Não é a preocupação, a ansiedade que vai fazer as coisas serem resolvidas, mas é a tua confiança, meu irmão, naquele na qual te criou. Amém? Você pode ficar em pé?